Esse vídeo é sobre as histórias solo da Susan, depois dela deixar de ser uma companion do Doutor e ficar na Terra com David Campbell, após o arco The Dalek Invasion of Earth. Eu também incluí uma história que se passa durante as suas viagens com o Doutor, porém o Doutor não aparece, e outra que não faz nenhum sentido narrativo. A primeira história é The Message of Mystery. Não dá pra saber quando se passa essa história, se foi depois de The Daleks, os Daleks não a reconhecem, e se foi antes, ela parecia já os conhecer. E também na história não é citado Ian e Bárbara, então não dá pra saber quando se passa. Na história, Susan pega a TARDIS emprestada do Doutor para ir para Vênus, mas acaba acidentalmente pousando em Scarrow. Ela desamparada sai, os Daleks achando que foi ela que enviou a mensagem misteriosa, a mantém prisioneira. Um fato contraditório é que nessa história os Daleks podem sair da cidade. Ela tenta escapar e falha, mas ela começa a decifrar o código. No processo, um Dalek conversa com ela e se afeiçoa. Ele não quer que ela decifre, senão ela terá que deixar Scarrow. Ela decifra, sorri e corre para a TARDIS. O Dalek que se afeiçoa a ela tenta convencer a ficar, mas ela nega. Ela deixa um papel com o suposto código decifrado através de um Dalek Code. E estava escrito: paz e boa vontade a todos. After the Daleks. Agora sim estamos após a saída dela como uma companion do Doutor. Susan ajuda David a reconstruir a cidade e ajuda Jenny a cuidar de Victor, que é irmão da Jenny e que está em transe como um Roboman. David tenta convencer a Susan a se candidatar a ser a nova líder após Marcus Bray se candidatar e espalhar várias mentiras. Muita coisa acontece e termina com Susan descobrindo conspirações de Bray para ajudar os Daleks e ela sendo presa por não ser uma humana. Com a ajuda de um líquido laranja, ela consegue escapar e esse líquido, após ser tocado por Victor, o tira do transe. A história termina com Susan admitindo não ser humana e confessando seu amor, escolhendo ficar na Terra em vez de partir na nave dos Daleks. Whatever Happened to Susan Foreman? A personagem The Researcher pesquisa para saber o paradeiro e o passado envolvendo a vida de Susan, entrevistando a própria Susan e várias pessoas, incluindo Ian e Bárbara. Bárbara fica relutante em falar sobre. Susan admite que em um momento ficou sobrecarregada de tantas tarefas para ajudar a reconstruir Londres. E ela chegou a ligar para Terry, irmão de seu padrinho, para buscá-la e levá-la para 1967 ou em 1968, mas ele a deixou em 1964. Susan admite ter viajado com Ian e Bárbara e a entrevistadora vai até a casa de Ian e Bárbara perguntarem sobre isso. E ele acaba irritado chamando a polícia. Susan é enviada ao reformatório. Ela decide dedicar a vida a ensinar os humanos a se defenderem da invasão futura dos Daleks. Inclusive, casou-se com um comissário e depois se divorciaram, mas antes tiveram um filho. Essa história obviamente não é canônica. Ian e Bárbara voltaram para a Terra em 1965, não em 63. Um dos Tals é entrevistado, mas esse mesmo Tal morreu em Scarrow, além de várias outras informações erradas. Isso sem contar o anacronismo de Susan saber coisas que não vivenciou, como o título de Sir do Ian e o que aconteceu em Mechanos. Fora isso, todas as outras histórias de Susan divergem dessa. Portanto, o canônico é que Susan continua com David, se casa e tem filhos com ele. Na comic The Meeting, Susan aparece na reunião de Companions e concorda que é mais provável que o Doutor dispense os Companions do que o contrário. The Five Doctors é um crossover que acontece na própria série clássica. Basicamente, anos após ela se estabelecer na Terra, ela se casa com David e se torna mãe de 3 filhos. Ao andar pela Londres, ela é levada por Borussia para ajudar o Doutor e suas diversas encarnações no jogo de Rassilon, onde ela encontra Tegan, Turlough, Sarah Jane e Brigadier. No fim da história, ela acaba voltando com o primeiro Doutor na TARDIS. Dimensions in Time é um crossover feito para a campanha beneficente. Susan tem uma breve aparição. A primeira Rani coloca vários doutores em um looping. Susan se encontra no pub em Londres e acaba encontrando com o 6º doutor pela primeira vez. Ela pergunta a ele sobre Ian e Bárbara e questiona: onde está o vovô? O meu doutor, o original. Susan and the Daleks é uma história parte de uma comemoração de mais de 30 anos de Doctor Who. Susan pega a TARDIS emprestada, mas descobre que acidentalmente pousou no ápice da invasão Dalek em Londres.
Ela é perseguida e corre de volta para Tardes, e quando aterriza, decide sanar a curiosidade de um garoto sobre a Tardes. Mas eles acabam perseguidos por um Dalek azul. Legacy of the Daleks. O oitavo doutor, em Londres, no futuro, vai em busca de seu desaparecido companion Sam, e descobre que Susan também desapareceu, suspeitando de que nem todos os Daleks foram exterminados. No final, descobre-se que os Daleks estavam aliados com o Mestre e era um plano em conjunto. Susan consegue voltar para casa no final. Na história Ghost of Christmas Past, é dito que Susan enviou um hipercubo ao doutor para atualizá-lo de sua vida e seu novo filho, Alex Campbell. An Earthly Child. Nesta história, nos é revelado que Susan agora é líder do Conselho da Terra. Se tornou viúva com a morte de David, seu marido, e também herói da ocupação. Susan se encontra com o oitavo doutor pela primeira vez e o ajuda a derrotar Gudreazi, não vou saber pronunciar esse nome, que estava escravizando a raça humana. Susan pergunta ao doutor se podia colocar seu filho, Alex, para ser educado em Gallifrey. Também é falado que Alex só tem um coração, diferentemente dos Time Lords, que tem 2. Na história curta, Fellow Traveler, a 13ª doutora, se encontra com Susan e conversam. Susan parece estar triste e conta que a morte de David foi causada por um vírus que foi liberado após a primeira invasão dos Daleks, que com o tempo culminou na morte dele e de várias outras pessoas. Relative Dimensions. O oitavo doutor organiza um jantar de Natal, convidando Susan, Alex e Lucy Miller, que é uma companion do doutor. Susan fica desapontada ao descobrir que ele fez aquilo tudo para convidar Alex a se juntar para uma viagem. Lucy Miller e Alex partem em um tour. Lucy Miller e To the Death. To the Death é a audio-história que é a continuação da audio-história Lucy Miller. E Lucy Miller é a continuação de Relative Dimensions. Durante um tour, um vírus se espalha e logo depois começa a segunda invasão Dalek na Terra. Lucy, ao ser infectada, envia uma mensagem ao doutor, mas ele só apareceu 2 anos depois. Susan ainda tinha uma chave da TARDIS de reserva. Durante um dos ataques, ela percebe a chegada da TARDIS. Ela reanima o doutor dentro da TARDIS que tinha sido atacado por um Dalek. Alex e Lucy acabam morrendo durante um ataque. Alex atingido por um Dalek e Lucy ao detonar uma bomba. O doutor e Susan são surpreendentemente salvos pelo Monk. O doutor parte transtornado e deixa Susan na Terra sozinha de luto por Alex, seu filho. All hands on deck. Todos que Susan se importavam estão mortos, exceto o doutor, mas ele não a visita mais desde então. Ela mora onde costumava ser Coal Hill School. Ela ajuda novamente a Terra a se reconstruir após a segunda invasão dos Daleks. Ela recebe vários hipercubos urgentes de Gallifrey, pedindo que se juntasse à Grande Guerra do Tempo, mas a maioria dos hipercubos o doutor interceptou para que ela não ficasse sabendo da guerra e não se juntasse. Mas ela acaba descobrindo e parte numa tarde enviada para buscá-la. Ela decide se juntar a Gallifrey na guerra. Aqui começam os volumes de Susan's War, que é a perspectiva de Susan da Grande Guerra do Tempo. Até o momento são 3 volumes e 8 audio-histórias. Caso futuramente lance mais, eu atualizo fazendo um novo vídeo sobre os novos volumes. Prequel é um mini áudio lançado nas redes sociais como marketing para Susan's War. No áudio, Susan conversa com Rogmus sobre o papel dela na guerra e no fim ela aceita ir para a guerra, por Gallifrey. Sphere of Influence. Susan entra na nave após ser convocada para a guerra. Ela é escaneada e conhece Veclin, um Dalek acaba se infiltrando, e as duas se ejetam para fora na sala de controle. A energia de Gallifrey está sendo sugada da TARDIS pelos Daleks, com o uso do equipamento Eye of Harmony. O único jeito de desativar é com telepatia. Susan recomenda pedir ajuda aos Sensorite, portanto precisam de reforço, mas o Dr. se nega a ajudar, recorrendo a Ian, que estava no telefone falando com Bárbara. Ian é escolhido para ir porque passou mais tempo na esfera sensorial do que Bárbara e por ter desempenhado papel importante nas revoltas dos Tals em Scarrow. Eles vão à esfera sensorial.
Lá, eles se atualizam sobre a vida um do outro. Enquanto esperam para falar com o ancião, Susan escuta vozes ameaçando-a e mandando-a ir embora. O investigador acredita que a mente de Susan se conectou com o interior, captando pensamentos aleatórios. Um guarda entra e tenta tirar Susan, mas erra. Veclin imobiliza. Veclin começa a suspeitar de Susan e atira contra ela, mas Susan é salva pelo segundo ancião e Ian. Acreditam que Veclin esteja sob o controle de algum outro Sensorite. Susan e Ian temem que os Senhores do Tempo cheguem à esfera sensorial e levem os Sensorites em massa para pacificar outros mundos. Os dois encontram uma criatura meio Sensorite e meio Dalek, usada para disseminar o medo e manipular. Ian sugere que Susan envie uma mensagem para todos os Sensorites, mas ela decide transmitir o som do telefone dele para todos, para que se desconectem do interior. Eles saem do interior com o parasita, e Ian conta para o segundo ancião o que é. Susan explica que os Daleks aprenderam durante a visita o quão perigosos os Sensorites poderiam ser e tentaram sabotar o interior. Isso convence o segundo ancião, que ele diz que entrará em contato com a guerreira sênior e enviará, junto com suas tropas de elite, Susan e Veclin para Gallifrey. Eles conseguem o controle da tarde de volta e ela e Veclin levam Ian de volta, onde se despedem e Ian grita: "Bárbara, você não vai adivinhar onde eu estive." The Uncertain Shore. Susan e Veclin estão em Florana. Susan fala com Yordi, depois vai em um bar e conversa com Lutza e Faith sobre Mount. Susan e Veclin estão, na verdade, à procura de um espião Dalek. As duas conversam sobre o que descobriram, através de fotos, conversas e até gravação dos áudios de Mount, que é um jornalista. Susan e Veclin vão até a estação mencionada por Mount. Elas triangulam um rastro de sinal suspeito até um depósito de explosivos e atiradores de satélite. Eles encontram um dispositivo de comunicação e lá eles veem um vídeo que parece Mount no final sendo assassinado. Eles voltam e contam sobre a morte de Mount. Faith conta ter enviado Lutza para uma caverna no deserto. Susan vai sozinha à caverna. Veclin fica e é abordada por Faith com uma arma. Susan e Lutza se encontram e não conseguem contatar Veclin e Faith. Há batidas na porta e a invasão começa. O prédio desaba, Veclin desmaia. Elas sobrevivem e partem para a caverna. Susan e Lutza chegam ao bar e encontram o corpo de Faith nas ruínas. Susan e Lutza encontram Yorg, que conta que Veclin e Faith foram feitos prisioneiros. Veclin reaparece, tendo usado seu sistema de respiração para fingir a própria morte e escapar dos Ogrons. E diz que ela precisa salvar Faith. Susan fica confusa, pois encontrou o corpo de Faith no bar. Elas vão e atordoam a impostura. A falsa Faith acorda e percebe que elas viram sua verdadeira forma, enquanto ela estava inconsciente. Ela é uma metamorfa capturada pelos Daleks e forçada a trabalhar para eles com a promessa de libertação de seu povo. A metamorfa levou o parasita para o Dalek Sensorite, para o interior, e após isso encontrou Mount e o matou antes de assumir sua identidade em Florana. Susan e Veclin diz à falsa Faith que os Daleks nunca libertaram seu povo, mas que ela pode ajudá-los a libertar o acampamento e contribuir para a derrota dos Daleks, fornecendo informações a Gallifrey, dizendo a Faith que ela precisa escolher entre confiar nela ou nos Daleks. Susan lhe dá tempo para pensar. Assets of War. Rasmus leva Susan e Veclin para que eles possam provar uma nova arma desenvolvida em uma instalação local. Rhaenys conduz o grupo à câmera e lhe mostra a arma, que é um grupo de Orovics, criados especificamente para esse fim. Os Orovics conseguem rastrear energia temporal, e que Susan está ali, na verdade, para examinar suas mentes e determinar se são obedientes. Susan fica horrorizada com o que os Senhores do Tempo estão fazendo, e diz a Rasmus que não o apoiará. Vibrex acusa de ser pacifista como o seu avô, e Rasmus enfatiza que estão ficando sem opções para responder a um iminente ataque temporal. No entanto, a discussão é interrompida por um alarme. Rhaenys informa a todos que os Orovics estão à solta no complexo e que agora estão em confinamento. Vibrex diz a Rasmus que esta é uma oportunidade para eliminar Susan. Veclin é atacada.
Susan usa seus poderes para tentar influenciá-los. Os Zorovics começam a se comportar de forma diferente em relação a Susan. Veclin pressente que algo está errado e pesquisa sobre Rennes, descobrindo que não há registro de ninguém do 5º distrito ter sido designado para lá e que sua ficha pessoal foi corrompida por uma tentativa de sobrescrevê-la, com dados adicionais. Rennes diz a Susan que quase gostou dela, mas que odeia todos os Time Lords. Ele sai para abrir os portões externos e Susan diz a Veclin para impedi-los em vez de salvá-la. Rasmus chega com Vibux e ordena que Veclin recue e amarre Rennes. Quando Rennes tenta usar seu pingente temporal para escapar, Susan o destrói e Rasmus o leva embora. Veclin está pronto para levá-lo a Gallifrey para ser julgado por um tribunal marcial e ser executado. Susan, no entanto, demonstra compaixão por ele e diz a Rasmus que acredita que ele deveria ser exilado para algum lugar distante de Gallifrey e da guerra. Elas levam Rennes para um lugar que eu não vou saber pronunciar, sinto muito, onde Susan o aconselha a não tentar retornar para Gallifrey. The Shorted Intervention. Susan pousa em um lugar e se encontra com uma personagem chamada Lehena. Lehena insinua que ela e seu avô são responsáveis pela Guerra do Tempo e desencadearam isso pousando em Shoreditch em 1963. Lehena conta a Susan que seu avô retornou para buscar a mão de Ômega em uma encarnação posterior e usou isso para destruir uma versão de Skaro, que é uma escalada massiva na preparação para a Guerra do Tempo. Ela diz que Susan poderia usar o Anel do Tempo para seguir sua versão mais jovem na corrente de ar da tarde do Doutor. Lehena entrega a Susan um Anel do Tempo e uma varinha sônica projetada por seu avô. Após colocar o anel, Susan desaparece. Lehena grita e diz aos Daleks que a fase 1 da operação está completa. Os Daleks rastreiam o rastro temporal de Susan. Susan chega a Londres e quase é atropelada por Franco e JP. Então usa a varinha sônica para desmontar a scooter de JP. Ela foge para evitar a polícia. Susan vai ao café e vê Franco e o confronta. JP e um policial veem o que parece ser uma bola de relâmpago aparecer no mesmo lugar onde Susan estava. O raio atinge JP, que ouve Lehena e os Daleks dizendo que ele deve obedecê-los. Alex, que estava o acompanhando, leva JP ao café onde Susan estava tentando fazer uma ligação urgente. E Lehena ordena que ele a siga aonde quer que ela vá. Susan e Alex se escondem de 2 roqueiros e Alex diz a Susan seu nome, fazendo-a lembrar de seu falecido filho. Elas seguem para Foreman's Yard, observam o primeiro doutor entrar e lá a varinha sônica dela detecta que a mão de Ômega está perto. Susan acaba entregando seu anel a Fyodor, que o leva até o 8º doutor, que pergunta como conseguiu o anel. Ele desaprova Susan estar trabalhando na agência de intervenção celestial. Ele revela que foi lá por causa de um pedido de ajuda de Susan, que ela ainda nem sequer enviou. JP bate na porta e o doutor deixa entrar, dizendo a Susan que o telegrama dela informava que JP está sob o controle dos Daleks. JP revela que o plano dos Daleks é usar a mão de Ômega para destruir Gallifrey, em vez de Skaro, e ataca o doutor com sua eletricidade. Mas o doutor usa o Anel do Tempo para desviar do ataque e libertá-lo do controle dos Daleks. O doutor pede a Fyodor que mostre a Alex a saída alternativa e retorna à tarde, com Susan. Na tarde, ela envia um telegrama e o doutor traça uma rota para fora de 1963. Os roqueiros, sob o controle dos Daleks, imobilizam Alex e perseguem Fyodor. Susan pede que ele a leve de volta para Gallifrey. Fyodor bate na porta da tarde e os alerta sobre os roqueiros, que o doutor acredita serem controlados pelos Daleks renegados. O doutor se prepara para se desmaterializar para evitar alterar o passado, mas Susan pede 5 minutos e sai. Susan usa sua varinha sônica para interromper temporariamente a conexão entre os roqueiros e os Daleks. Ela vai salvar Alex de um outro roqueiro, dizendo que sabe que ele é um Roboman, mas chega reforços. O doutor sai da tarde e descobre que Susan foi capturada. Franco informa ao doutor que os Daleks da Guerra do Tempo salvarão Susan dos renegados em troca da mão de Ômega reprogramada. Franco envia 2 moderadores para buscar Susan e pede a mão de Ômega. O doutor diz que a mão está em um sarcófago próximo. Os Daleks removem a hipnose e exigem que o doutor desfaça a ilusão em torno da mão de Ômega. Ele envia Susan à tarde para pegar sua chave de fenda sônica.
mas ela não consegue encontrá-la. O doutor tira a chave de fenda do bolso e diz que a mão permanece escondida. Ele usa a chave de fenda sônica para fechar a porta da Tati, com Susan dentro, e se despede dela enquanto os Daleks de armas especiais o cercam. A tarde se dematerializa e o doutor é aparentemente exterminado sem deixar vestígios. O doutor chega na tarde tendo usado o anel do tempo para escapar do extermínio. Susan o pede para retornar à Terra e salvar Fyodor e Alex. Mas o doutor diz que o controle Dalek foi cortado no momento em que eles partiram e que estão seguros. JP encontra Alex e a acorda chamando ela de Audrey. Eles fogem de Fyodor, que lhes diz para não voltarem. Susan retorna a Gallifrey na tarde de Vecna e conta a ela e a Rasmus sobre o plano dos Daleks para desvendar as linhas temporais. The Union. O oitavo doutor recebe um pedido de socorro de Susan, levando-o até a Diamond Array, onde encontra-se com The Union. O doutor sofre uma instabilidade temporal, fazendo trocar de rosto entre passadas regenerações dele várias vezes. River Song se infiltra e faz uma falsa aliança com The Union. Ela faz Susan como refém para conquistar a confiança. Porém, assim que tem oportunidade, a liberta. O robótico capanga Operator Zero embosca o doutor e rouba seu dispositivo de estabilização. Ele colapsa e oscila entre o primeiro, o segundo e o terceiro doutor. Para fugir, o doutor e Susan passam por um portal que os levam à pré-história. Riversong os resgata e eles voltam para confrontar The Union. A verdade sobre The Union e a arma de degeneração vem à tona quando descobrem que The Union é Multitude ou 11, que é um senhor do tempo vilão que carrega as mentes de todas as suas regenerações anteriores vivas e surtando em sua mente ao mesmo tempo. E que usou a energia de Diamond Array para fundir todas as mentes em uma, chamada União. O Operator Zero é, na verdade, o 2, uma encarnação da própria vilã, que ela lavou a mente para transformá-lo em um servo. União diz que atingiu o War Doctor com a arma de degeneração, e não o oitavo. Todas as crises de degeneração eram a mente do doutor tentando escapar da culpa da guerra do tempo e querendo voltar a ser sua versão heróica antes de aceitar se tornar um guerreiro. A União tenta atingir o doutor novamente com a arma, querendo virar as encarnações do doutor uma contra as outras. Porém, diferente dela, as encarnações dele não se odeiam. Na verdade, se apoiam e se aceitam. O dispositivo fica instável e antes de Diamond Array explodir, River Song e Susan resgatam o doutor com a tarde. The Lost Son. Susan é enviada ao planeta Meteors como diplomata e agente, juntamente da comandante Vecna. O objetivo é recrutar a aliança do planeta na Guerra do Tempo. Porém, o planeta está em crise. O príncipe e herdeiro está desaparecido, supostamente levado pelos Daleks. Vesselina recusa-se a assinar qualquer tratado antes de recuperar seu filho. Susan passa a ser atormentada várias vezes por alucinações de Alex Campbell, seu filho falecido, chegando a interagir com ele e discutir, pois ele chegou a afirmar que ela nunca o quis e que não era uma boa mãe. Susan e Vecna descobrem que o planeta está à beira de uma revolução. O sequestro é uma maquinação e jogo de poder do próprio povo para manipular Vesselina. Forças e frequências psíquicas do planeta estavam sendo manipuladas para explorar a empatia de Susan e criar uma armadilha. Susan e Vecna conseguem desmascarar a conspiração e salvar o príncipe herdeiro. A história gira em torno da maternidade e da dor, assim como Vesselina e o príncipe sequestrado, e também o luto de Susan pelo seu filho Alex. The Golden Child. Susan e Andalor, uma amiga arquivista historiadora, ao conversarem, se dão conta que um antigo colega, Maxor, foi apagado da memória de Susan e de todos os outros, exceto da própria arquivista historiadora. Então usam uma tarde para ir até Gostan, checar essa incursão. Lá descobrem que Maxor é um jovem prodígio ao se tornar ministro aos 20 anos. Elas são interrompidas pelo War Doctor, ao qual Susan demora a reconhecer ser o doutor. Jadsis, o último ministro, briga com Maxor e entrega a caixa ministral a ele. Jadsis sai e o local explode. O doutor conta que Maxor foi assassinado. Andalor
diz que isso afetará a Guerra do Tempo, pois ele se tornaria um grande estrategista aliado de Gallifrey. Susan e Andalor voltam na tarde de Andalor e o Doutor em sua própria. Eles percebem que o culpado é Jadsis. A bomba estava dentro da caixa ministral e Jadsis entrega a Maxor e detona. Andalor o confronta e ele entrega o detonador como forma de incriminá-la. Andalor se encontra com Susan e o conta o que aconteceu. Susan manda jogar o detonador longe. Andalor conta que o doutor viu e não tentou impedir, ele simplesmente partiu na tarde. Elas voltam no passado e tentam impedir mais uma vez. Andalor corre e pega a caixa ministral, mas Jadsis detona mesmo assim, matando a si mesmo, a Andalor e a Maxor. Susan é impedida de ir até lá pelo doutor, por isso ela não estava lá. Susan lamenta, mas quando chega lá vê Andalor regenerando e virando Maxor, o verdadeiro Maxor que se torna estrategista bondoso e que ajuda Gallifrey na Guerra do Tempo. Esse Maxor, que é o estrategista, é na verdade uma encarnação de Andalor, a verdadeira Golden Child. O original Maxor era uma pessoa terrível. Susan volta para Gallifrey na tarde do doutor, porque à tarde de Andalor, o Maxwell vai precisar um dia para sair de lá. A história termina com eles voltando para a Baía de Gallifrey e Susan e o doutor afirmando o quanto amam um ao outro. The Last of the Khalids. Rasmus recebe uma informação que possíveis Khalids sobreviveram ao que aconteceu em Scarrow. Khalids são a raça que eram os Daleks antes dos experimentos feitos por Davros. Quando chegam na estação Caledon, eles encontram Daleks benevolentes desarmados. Eles estranham. Os três acabam conhecendo o Duke, que contou que foi graças a alguém intitulado Mecânico que a Condessa Freya e eles sobreviveram. Gallifrey e Rasmus pressionam Susan a convencer Freya a ir com ela, mas Susan resiste sabendo que iriam usá-la como uma arma para atingir os Daleks. O doutor e Susan descobrem que o Duke é o mecânico. Eles veem o Duke falando sozinho e deduzem que o Dalek, que é o mecânico, e o Duke, o Khaled, estão habitando os dois no mesmo corpo. O Dalek tinha planos de acabar com Scarrow e Gallifrey. Eles acionam um protocolo. Vários Daleks réplicas se ativam e ficam agressivos. Devido a uma abrangência na configuração dos Daleks de Caledon, os Daleks de Caledon foram configurados para ver tanto Daleks verdadeiros quanto Star-Lords como ameaça. Portanto, o Duke, que é meio Khaled, meio Dalek, por ter o mecânico dentro de si, é visto como uma ameaça pelos Daleks que o próprio mecânico configurou e acaba sendo morto pelos Daleks réplicas. Freya ativa seu exército de robôs chamados Sisters para ajudar Susan e a salvá-la dos Daleks. Caledon é um fruto de um desvio ou brecha temporal, algo que nunca deveria ter acontecido e que foi originado devido a tantas mudanças em nome da Guerra do Tempo. Para evitar que os Daleks planejem algo com eles ou que Gallifreyans usam eles como arma na Guerra do Tempo, Freya rasga a ligação de Caledon com o universo. The Void Alliance. Susan e Doutor são convocados para uma missão não oficial. Cyrus Minor foi atacado por uma arma temporal Dalek. O Alto Conselho de Gallifrey quer erradicar o lugar antes que se torne o centro de um cataclismo. Porém, há indicadores que existem sobreviventes lá. E a líder de uma das equipes que estavam lá é a própria filha de Rasmus, Carita. Rasmus envia os dois em um segredo. Eles são obrigados a ir numa nave diferente para não serem detectados pelo Conselho. A nave do Dr. e Susan é destruída e os dois são feitos prisioneiros por Vords, que dominaram Cyrus Minor há alguns anos. Os Vords estão em guerra com os Daleks. Carita é encontrada. Ela foi salva quando os submersíveis Vords foram atacar os Daleks. Ela quer ajudar os Vords a derrotar os Daleks. Susan tenta convencer ela a voltar ao seu pai, mas ela nega. Carita quer ficar mais alguns dias e fazer experimentos com um Void, que é um vácuo, onde não há presente, passado ou futuro. Mas Susan conta a verdade sobre o esquadrão de erradicadores que se aproxima para erradicar o sistema solar onde eles estão. Eles se apressam, achando que, derrotando os Daleks, os erradicadores recuarão. O doutor tem um plano, usar granadas Time Limp em um ataque surpresa por trás para derrotá-los. Eles fazem isso. Ao chegar na base dos Daleks, eles encontram Daleks desativados, mortos e quebrados, e Vords mortos. Darina, uma Vord, percebe que
O seu próprio corpo está ali, morto. Eles entendem que isso é devido às pesquisas com um vácuo, que mexe com o passado, presente e futuro. Eles percebem que os Daleks querem fazer o planeta uma grande máquina do tempo. Os Daleks revivem e os corpos dos Vords desaparecem. Começa uma briga e Darina morde justamente onde o corpo dela estava. Susan se rende. Cedric mata os Daleks, mas ele cai na tentação de usar o Time Lock para o bem próprio e de sua espécie, o que seria perigoso. Mas os Daleks entram na sala e atiram nele. Ele acaba morrendo. Carita mata os outros Daleks. O doutor decide entrar na máquina, pois seria o único jeito dele conseguir voltar ao tempo real dele, que é no ápice da guerra. Carita decide ir com ele para lutar na guerra. Antes eles fazem com que o Time Lock explodisse. Susan volta para Rusmus em um submersivo Vort, onde conta que sua filha está bem e o atualiza sobre o que aconteceu. Voltei aqui depois na edição porque eu encontrei 2 novas histórias que eu não tinha encontrado antes, porque não tinha nenhuma informação sobre na internet, nenhuma página sobre, e eu não fiquei sabendo dessas histórias, só fiquei sabendo depois quando eu fui procurar realmente na lista de lançamentos desse ano, e eu encontrei 2 histórias que eu não tinha visto antes. A primeira história é The Council of Susan. O 8º doutor e seu companion, Alex Campbell, discutem e discordam. Esse Alex não é o mesmo Alex que morreu em To The Death. Na verdade, ele é uma versão alternativa do filho de Susan, de um universo alternativo que foi sequestrado do universo dele pelos Daleks no áudio Restoration of the Daleks. E agora ele é um companion do doutor junto com a Cass. Eles chegam a um lugar chamado de Conselho de Susan. Susan, em uma de suas missões na Guerra do Tempo, acabou por ajudar um local que havia um rei quebrado. Portanto, ela passa a ser venerada por aquele povo que agora possui uma tecnologia com voz e imagem da Susan e tem murais com o rosto dela, um livro sobre ela e os ensinamentos dela e até mesmo títulos de Susan. Mas ela não aparece nessa audio-história. All Over. Após os Senhores do Tempo encontrarem indícios de flora temporal no vórtice temporal, correspondendo a antigas lendas dos Senhores do Tempo sobre o universo inexplorado, uma força-tarefa é criada e inclui Susan para investigar. Ao revisar a matriz, eles descobriram que as histórias do universo inexplorado não deveriam existir e que a história dos Senhores do Tempo estavam em constante mudança. Susan foi enviado ao universo inexplorado para alertar o Doutor. Ela encontra o 8º doutor, a Cass e o Alex. Ela fica emocionada por ver o Alex, mas no fundo entende que aquele não é o seu filho, e sim uma versão alternativa. Ela transmite as informações que conseguiu durante sua pesquisa sobre o universo inexplorado e volta para a Guerra do Tempo. The Interstellar Song Contest. Susan aparece em uma curta visão do doutor. Ela diz, volte, e depois diz, me encontre, que talvez seja um sinal de que ela não foi morta junto à raça dos Senhores do Tempo no pós-Guerra do Tempo. Wish World. No mundo dos desejos, onde o doutor foi preso pela Rani, ele passa por uma televisão onde aparece Susan chamando por ele, mas ele não percebe. Muito provavelmente o futuro de Susan terá algumas atualizações sobre o que aconteceu com ela, se ela realmente não foi morta, se ela está presa em algum lugar, e também alguns outros volumes de Susan's War vai ser lançado no futuro.